De volta com o Estúdio Livre, qualificação profissional hoje é fundamental para você entrar no mercado de trabalho. E a Universidade Católica Dom Bosco oferece hoje mais de 40 cursos de graduação para qualificação profissional nas várias áreas do conhecimento. E a gente está recebendo hoje o professor doutor Mauro Conte Pereira, coordenador dos cursos de Engenharia Mecânica e Mecatrônica da UCDB. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Estúdio Livre. Obrigado, é uma honra estar aqui, pode contar com a gente sempre que quiser. Bacana. Professor, os dois cursos de Engenharia Mecânica e Mecatrônica, quais são hoje as características desses cursos que a Universidade Católica Dom Bosco oferece? Bom, basicamente a mecatrônica é mais voltada para a área. Mecânica é uma área já conhecida, já tradicional. Mecatrônica é um curso que foi criado nos últimos 15, 20 anos no mundo, então é uma profissão recente. Ela é calcada em cima de três áreas principais, que é a parte de eletrônica, a parte mecânica e a parte de computação aplicada. Então ela é mais voltada para automação, desenvolvimento de equipamentos, automatização de equipamentos e assim por diante. Já a mecânica é mais voltada para você trabalhar com projetos mesmo de máquinas, projetos de sistemas de refrigeração e ar-condicionado, com tubulações de tipo gasoduto e assim por diante. A diferença básica, os dois podem trabalhar, tem muita coisa em comum. Os cursos da UCDB, por exemplo, têm cerca de 80% em comum, tá? E ambos podem trabalhar com manutenção industrial, com certos desenvolvimentos. A diferença básica é qual a profundidade que você abrange cada um dos tópicos. E essa possibilidade dos cursos terem 80% de semelhança, né, nas suas grades, ainda é possível que um aluno se forme em um curso e depois de um tempo, se quiser ficar mais um ano e meio, consegue ainda outra titulação, né, professor? Exatamente, essa é uma grande vantagem da gente aqui. Você tem 24 horas de aula por semana e você acaba se envolvendo bastante com a outra área também. Uma das vantagens também, além do cara poder se formar e voltar e obter um segundo título e abranger mais, ampliar mais o seu horizonte de mercado de trabalho, flexibilizar mais as coisas que ele pode fazer, é o fato de que às vezes você chega na faculdade e você não tem muita certeza do que você está querendo fazer. Então você pode entrar no curso, o primeiro ano é idêntico, e o segundo ano muda 2 disciplinas só, então você consegue migrar de um curso para o outro sem muito trauma, né? Sem muitas adaptações. Ainda ao longo do curso é possível ainda readaptar, né, uma característica ou outra. Isso. Né? Professor, esses alunos que a gente está recebendo hoje são os alunos do ensino médio do Colégio Dom Bosco, e nessa fase, muitas vezes os alunos eles têm muitas dúvidas daquilo que eles querem fazer no curso de graduação. Mas que característica tem o profissional da engenharia mecânica ou mecatrônica que esses alunos ainda no ensino médio já podem descobrir como características deles, que futuramente, de repente, pode ser um futuro profissional dessas áreas? Bom, o principal é você querer aprender como é que funciona tudo, né? Ou seja, tem muita gente que vai fazer mecânica porque gostava de mexer na bicicleta, na moto, no carro, ou vai fazer mecatrônica porque eu gostava de desmontar equipamento, desmontar um relógio, desmontar uma TV, e normalmente você não consegue montar de volta, esse é o detalhe. Mãe e o pai devia ficar felizes. Exatamente, isso aconteceu muito comigo também, fora os choques que eu já tomei. Mas nessa idade, o que você pode identificar é o gosto por saber, a curiosidade, saber como funciona tudo e ter um pouco de vontade de aprender física e matemática, mas não do modo que é ensinado normalmente. O pessoal do ensino fundamental e médio hoje em dia tem um mau hábito que ele mata a curiosidade do ser humano. Você pega uma criança de 4, 5 anos, ele quer saber, ele fica de 5 em 5 minutos perguntando por quê, por quê, por quê. E isso aí, o modo como o ensino foi sendo desenvolvido nos últimos, sei lá, 60, 70 anos, acaba criando um pouco de empecilho. Vou dar um exemplo. Se você chegar para o cara, eles já devem ter tido alguma aula disso, de eletricidade, que você começa a falar de elétron, átomo, e fica querendo falar que um anda ao redor do outro, você chega com um monte de coisa teórica, o cara, um monte de fórmula para você decorar, ele se desanima. Agora, se você pega um pente, penteia o cabelo, abre uma torneira, deixa um filete de água passando e aproxima o pente, a água vai se aproximar do pente, o cara vai ficar doido para saber por que é. É a mesma coisa, você vai dar aula de física, em vez de você ficar falando que 2 trens vão se cruzar depois de tanto tempo e decorar um monte de fórmula, vai fazer uma experiência, pega uma tábua, pega uma tábua, um carrinho, pega o relógio, faz na prática, que você vai pegar muito mais
vontade de entender o que está acontecendo. Pessoal, vamos fazer aqui um teste aqui só com essa moçada aqui. São 75 alunos do Colégio Dom Bosco. Quem aqui tem ideia assim, de fazer algum curso na área de exatas? Quem aqui está pensando? Eu acho que... Até que é bastante. Deixa eu ver. Até que aí, professor? Tá bom. Como é que tá o termômetro? Tá acima da média. Tá acima da média? Então tá bom. Então, Bianca, tem uma pergunta com essa moçada aí, não tem? Tem sim, Karina. E o Felipe, do 3º ano, que vai fazer essa pergunta. As empresas oferecem estágios nessa área, nesses cursos? Sim. Como que eu posso dizer? O pessoal, antigamente, não tinha muita tradição. Você tinha, de engenheiros mecânicos no estado, tinha menos de 200. Tá? Tem muita área de atuação que acabava sendo prestado um serviço erroneamente por pessoas que não eram tão habilitadas. Hoje em dia está cada vez mais o reconhecimento do conhecimento teórico, tá, de como você projetar as coisas, de como você resolver um problema com o menor recurso possível, no melhor tempo possível, está cada vez mais valorizado. Então você pega, por exemplo, na parte de mecatrônica, a parte de mecânica, tem muita gente trabalhando. O pessoal pode atuar na área de eficiência energética para diminuir conta de uma empresa, de uma padaria até. Você pode pensar, pô, o engenheiro trabalha numa padaria, mas o cara tem que pagar conta e ele tem que otimizar seus recursos. E normalmente você acaba pagando multa e outra coisa mais. O pessoal trabalha em usina de álcool, em siderúrgicas, até na parte de refrigeração e ar-condicionado dentro do shopping, por exemplo. Automação agrícola, você pode trabalhar numa fazenda dando manutenção em equipamentos, em concessionária de automóvel, concessionária não só concessionária de tratores e tudo mais. Você tem uma gama muito grande de gente. Hoje em dia tudo é automatizado. Então a diferença básica do mecânico para o mecatrônico é que um é mais voltado para projeto mesmo, conhece mais profundamente certas coisas. O outro conhece mais, é mais abrangente a formação dele, mas ambos atuam, por exemplo, em automação e manutenção. E praticamente tudo hoje em dia, se você for pensar bem, 70% do PIB brasileiro envolve profissionais do sistema Confecreia, ou seja, agrônomos, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro químico, o pessoal de exatas, né? E todo lugar que você olhar, você tem alguém que precisa... Até numa empresa de construção civil, você tem que ter alguém que dê manutenção nas máquinas de terraplenagem e tudo mais. Bacana. Professor, muito obrigada pela sua presença. Quem quiser obter mais informações sobre os cursos, pode acessar algum site, pode ligar em algum telefone? Vocês podem acessar o site da UCDB mesmo, www.ucdb.br, e procurar os cursos lá, ou direto no www.em.ucdb.br. A gente concentra, ali é o site da mecatrônica, e a gente são os 4, né? Porque tem mecatrônica de manhã e de noite, mecânica de manhã e de noite. E a gente concentra as informações nesse site, assim, de notícias, de estágios e tudo mais. Inclusive, é interessante vocês saberem que nós temos vários alunos que estão por aí afora. Tem gente trabalhando na Alemanha, tem gente trabalhando nos Estados Unidos, tem gente trabalhando até no interior de Mato Grosso do Sul, né? Em pequenas cidades de 10 mil habitantes até todo lugar. E vocês podem ligar também no 3312-3518, cai nas engenharias da UCDB, onde eles podem, do Centro de Ciências Exatas, de Computação e Engenharia, falar com as nossas secretárias, e ela encaminha para o pessoal da computação, ou de tecnologias, ou para nós. Bacana, tem área de trabalho para todo mundo, então, né? Tem bastante gente, e a industrialização do estado está crescendo. Você tem siderúrgicas em Corumbá, muita coisa em Três Lagoas acontecendo, próprio Campo Grande. Quem ficar lendo o jornal, você vai ver que tem um monte de coisa. Bacana, professor, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho na frente das coordenações dos cursos. Bom, a gente está indo para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. E olha, quem está aqui com a gente hoje dando um show de bola é o Gustavo Varga e a banda Coisa Chique. Vamos lá, senhores, a gente vai repetir devido aos imensos números de pedidos de algumas pessoas só. De uma música que a gente já fez aqui no programa. Vamos lá, homenagem para a juventude. Reunimos as melhores músicas da juventude em uma só. Piririm, piririm, piririm. Okay. Piririm, piririm, piririm. Quem é? Sou eu, bola de fogo, o calor tá de matar. Vai ser na moda da praia, que uma moda eu vou lançar. Vem me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Vem me enterrar na areia? Não, não.